Quanto o Corinthians não pagar pro André Cury. Entendi. Igual, o Southampton tá tentando a contratação do Yuri Alberto. Empréstimo, né? Por empréstimo. E aí, obviamente, que vai ter também, se alguém for entrar lá, trava de novo. Mas o Yuri Alberto deve sair mesmo, vai para o Southampton, a tendência é essa, o empréstimo com opção de compra. Negociar o Yuri Alberto neste momento, Rafael Prats, é um cenário que pode ser interessante para os dois lados? Edu, a gente tem que avaliar assim. Sai o Yuri Alberto, quem você tem? Porque estão falando do Arthur Cabral, que chegaria, está no Benfica, jogador que é um jogador que não é barato, ele não tem jogado no Benfica com certa frequência. O Benfica tem uma chance de vender o Marcos Leonardo para o Al Hilal, que é um outro centroavante. E aí, de perder 2 centroavantes assim, só se tiver uma carta na manga. Se tiver algum jogador contratado, talvez o Benfica facilite ou negocie o Arthur Cabral. Por mais que ele esteja jogando pouco, ele é um centroavante do elenco do Benfica. Não é um jogador tão barato, Edu. Aí eu não sei como que vai fechar essa equação, essa conta de que, não, eu vou liberar ou vou emprestar o Yuri Alberto, tem o Arthur Cabral já contratado. O Ramon Dias, mal comparando, ele falou isso depois da derrota para o Fortaleza domingo, quando ele falou um pouco da situação que ele viveu no Vasco, comparando com o Corinthians, o Vasco ele falou o seguinte, mas o Vasco tinha um centroavante que estava resolvendo os problemas. Está resolvendo até hoje, inclusive, que é o Verratti. Né? Ele até nem sei se ele conhecia tanto o Verratti, ele conhecia o Sebastião Ferreira. Chegou lá e foi um Deus nos acuda, mas o Verratti ajudou demais e o Vasco ficou na primeira divisão. Então, assim, o Corinthians contratou o Héctor Hernández. Nós temos uma imagem dele, chegou. Atacante de 28 anos, não estava tendo muito destaque nos últimos anos, a não ser que o Hernández seja, mal comparando, um Verratti para o Corinthians. Entra no time de cara, começa a fazer um gol atrás do outro, que é uma exceção. Começa a fazer um gol atrás do outro, o time começa a ganhar, gol dele. O Corinthians até é um time que tem criado chances para ganhar jogos. Vai falar que o Corinthians está perdendo o jogo porque não chuta gol, que é difícil de chegar na área. Não, está criando. Está com dificuldade de fazer o gol, de converter as chances. O Yuri Alberto está em um momento já há algum tempo de muita instabilidade, mas se você parar para comparar o Yuri Alberto ou o Pedro Raul, o Yuri Alberto mostrou mais até agora. Vai ser o Yuri Alberto, vai ser o Héctor Hernández que vai entrar logo de cara para dar conta do recado? Se o Héctor Hernández responder tudo muito bem, tudo bem. Se não... Ô, Prats, só para atualizar, Zé, aqui, ó. E por ordem da justiça, a gente falou do caso do Wesley, o Al Nassr vai ter que depositar em juízo 14 milhões de reais para obter a liberação do Wesley junto à CBF. Sim. Então, parte bloqueada do Corinthians e o Al Nassr tem que depositar em juízo. Quer dizer, uma confusão danada. Para poder liberar o jogador. Obviamente que no Southampton também vai passar por isso, se alguém ali chegar. Mas no caso do Yuri, eu perguntei ao Pedro por essa situação do olhar de... Seria legal, interessante, porque o Yuri Alberto não está numa boa fase. Acho que todo mundo aqui sabe, né? E viu ele jogar bem. E para ele... De repente, esse Corinthians pode deixar uma marca para ele que não é legal. E ele no Corinthians não está rendendo também, né? O Rafael Prats usa muito aquele termo, a negociação ganha-ganha, né? Fica bom para todo mundo. Mas às vezes é ruim com você, é pior sem você. Sabe como é que é essa coisa? Tá ruim com você, tem. Certamente, se você está fazendo um esforço danado para repassar esse BO aí, e você está no centro de uma notícia de que está buscando Arthur Cabral, é porque você está tentando... Não tem muito esse papo de ruim com você, pior sem você. Acho que sem... Tá fazendo muita questão de ficar. Não vai... E acho que tá mirando já quem é que vai assumir esse posto de ser o novo atacante a ser cobrado. Porque no Corinthians é assim, né? O atacante a ser cobrado. Ele vai ser cobrado pelo que o time não entrega, pelo que o Ramon, para mim, de forma até exagerada, deixou explícito na entrevista, porque eu acho que tem uma questão ali de você saber se comunicar, e o Ramon é malaco da bola, que ele não precisa virar e falar, o problema é que ano passado eu tinha um cara que fazia gol, aqui eu não tenho ninguém que faz gol. Pô, ele fala uma confiança tremenda que ele passa os atacantes dele. Isso mesmo, hein? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Então acho que essa situação do Yuri é... Quem cuida da carreira do Yuri, que por acaso vem ser a mesma turma que cuida da carreira do Vitor Roque, quem cuida da carreira do Yuri tá olhando pro momento dele. O André Cury teve aqui no Bola da Vez ano passado. Eu assisti. Eu assisti. E ele já falava, conversando com a gente depois, a dificuldade que era o ambiente pro Yuri no Corinthians. Passou um ano e nada mudou, só piorou. Você acha que esse rapaz ele tá realmente muito motivado para ficar no Corinthians, ou ele já tá olhando pro lado para ver se pinta alguma coisa para ele? E o Corinthians está muito motivado para ter esse rapaz no elenco ainda, ou já tá olhando pro lado também para se livrar dessa situação? Então, Edu, sabe, o Rio tem que correr pro mar nessa. A bola não tá entrando, o garoto tá sendo cobrado, ele virou vilão. O treinador vai pra coletiva dizer que o time praticamente vai ser rebaixado porque não tem quem faça gol. Você vai ficar sangrando esse menino pra quê? Entendeu? Pra dizer que o rebaixamento tem um rosto? Fizeram tudo certo, o problema é que o Yuri não fazia gol. Aí é até covardia. Então, se tem a proposta, ou se foi buscar a proposta, anda com isso aí, sabe, vida que segue, pega essa brecha aí na folha salarial, vê outro nome. O Arthur Cabral, para mim, é um nome muito, muito, muito interessante. Eu também acho que será uma interessante. Muito interessante, sabe? Então, anda pra frente, porque com o Yuri, você acredita que o Yuri vai mudar a história dele no Corinthians? Não. A pressão que tá? Eu tô muito preocupado com o Southampton.
Por quê? É.